Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Cieduc. E nesse vídeo eu vou mostrar como criar uma animação dentro do Photopea. Mas antes de continuar, gostaria de te pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Aproveite também e já deixe seu like, que eu tenho certeza que esse vídeo vai merecer, pois eu nunca encontrei um vídeo explicando como criar uma animação dentro do Photopea na nossa língua. Por essa e por outras razões, eu acredito que esse vídeo merece sim o seu like. Então vamos lá. Bom, eu vou começar criando aqui um novo projeto. Nesse projeto eu vou chamar ele aqui de animação e eu vou colocar aqui um tamanho para o projeto de 1000 por 1000 pixels. Vou deixar o fundo em branco mesmo, vou clicar no botão criar. Eu vou então renomear aqui o background para fundo e vou importar a logomarca, do canal Cieduc. Vou aqui em arquivo, abrir e colocar. Vou pegar aqui a imagem, vou aumentar, seguro o Alt e o Shift. Ok, vou centralizar aqui, arrastando com a ferramenta mover. Perfeito. Vou deixar aqui só o nome logo e eu vou colocar aqui a opacidade em 4%. Tá ótimo. Isso porque eu não quero que ele tenha tanto destaque. Então eu tenho aqui duas camadas já no projeto, uma é o fundo e outra é a logo. Agora, essa minha animação vai ser uma contagem regressiva, então eu vou inserir alguns textos. No entanto, a animação ela pode ter imagens, se você quiser. Não é necessário que seja apenas texto. Posso usar imagens, posso usar texto, posso usar qualquer tipo de informação dentro de uma camada. Só que para que essa animação aconteça, eu preciso que cada informação fique numa camada específica. Dessa forma, a gente tem como animar dentro do Photopea. Essas duas camadas aqui, elas são camadas fixas, tanto a camada fundo como a camada logo. Ou seja, durante toda a animação, elas vão estar presentes. O que vai mudar são exatamente as camadas que eu quero animar. Vou pegar aqui a ferramenta de texto, vou dar um clique, vou escolher aqui uma cor mais escura, magenta. Essa cor tá ótimo. Se você quiser colocar o mesmo tom, basta digitar essas informações aqui ou colocar as informações do RGB que você vai ter a mesma tonalidade de cor. Vou dar OK. Vou mudar o tipo da letra. Você pode colocar o tipo que você quiser. Vou colocar aqui um tamanho 200, acho que maior, 500, pouquinho maior, 700, tá ótimo. E vou digitar número 1. Essa fonte não ficou legal, então eu vou dar 2 cliques e vou escolher aqui um outro tipo de fonte. Bom, vou escolher essa fonte, vou deixar ela no centro. Acho que eu posso aumentar ela um pouquinho, então vou dar 2 cliques aqui no ícone dela. Vou aumentar o tamanho dela para 900. E vou centralizar novamente. E agora eu vou duplicar a camada de texto. Então vou dar um Ctrl J, criei uma cópia aqui dela, vou desabilitar o texto número 1 temporariamente e vou dar 2 cliques aqui na cópia para que eu mude para o número 2. Depois eu me preocupo com o alinhamento. Eu vou digitar logo todos os valores, depois eu alinho todos ao mesmo tempo. Então vou dar 2 cliques aqui para selecionar e eu vou querer ele, dar um clique aqui na cor um pouquinho mais escuro. Então o primeiro estava aqui em cima, eu vou descendo aqui para escurecer um pouco mais a cor. Vou dar OK e vou confirmar. Beleza, então eu tenho o número 1 e agora o número 2. Eu vou duplicar o número 2, Ctrl J, e vou fazer a mesma coisa. 2 cliques, vou digitar 3. Deixa eu desabilitar a camada de baixo. Vou dar 2 cliques de novo para selecionar, que eu esqueci de mudar a cor. Então vou descer um pouquinho mais. Vou dar um Ctrl J, vou desabilitar aqui a camada, duplo clique, vou mudar logo a cor e vou digitar 4. Novamente Ctrl J, duplo clique, vou mudar a cor para mais escuro e vou digitar o número 5. Confirmo e aí eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 5. Essa questão da mudança de cor não tem nada a ver com a animação. Eu fiz somente para não ficar com a mesma cor. Agora, para poder centralizar todos os valores, o que é que eu faço? Vou clicar aqui, deixa eu selecionar todos eles aqui para que eu possa visualizá-los, Então vou clicar aqui no número 5, na camada de texto que tem o número 5, segurar o Shift e clicar aqui na camada de texto que tem o número 1. Selecionei tudo. Seguro o Ctrl, clico no fundo para selecioná-lo e com a ferramenta mover selecionada eu posso clicar aqui
em centralizar horizontalmente e verticalmente, e aí eu tenho todos os valores centralizados. Vou clicar em qualquer camada e agora eu já tenho todos os valores digitados. Perfeito. O formato ideal para se criar uma animação é o formato GIF. Só que se eu vier aqui em arquivo, exportar como e escolher GIF, você vai perceber, vou usar aqui a rodana para diminuir o zoom, rodana do mouse, e eu tenho aqui o formato, eu tenho a largura, que se eu quiser posso diminuir, e eu tenho a qualidade. No momento, o meu arquivo, né, o arquivo todo, com todas as camadas, está dando 48 KB. Muito pouco, né, para essa animação. E se eu começar a diminuir a qualidade, eu vou perder. Veja que até o fundo, né, a logo desaparece, não mostra, porque eu estou diminuindo muito a qualidade e muda muito pouco, a não ser aqui na 0, né, mas a partir de 19 é 35 e 100% 48, então é muito pouco a mudança, a economia de espaço. Se eu estivesse usando muitas camadas e muitos efeitos, aí sim pode funcionar a questão da diminuição da qualidade. Então, se eu gravar agora, eu vou criar um arquivo do tipo GIF, porém ele não vai ser animado. Por que ele não vai ser animado? Porque eu preciso informar para o Photopea quais camadas serão animadas. Então eu vou cancelar isso aqui porque não vai funcionar e vou agora mostrar como é que você pode informar ao Photopea quais camadas você quer que sejam animadas. Vou desmarcar a visualização aqui de todas. Lembrando que eu falei no início, né? O fundo e a camada da logo, elas não serão animadas. Isso significa que elas ficarão disponíveis o tempo todo durante a animação. Vou habilitar aqui o número 1 e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 cliques aqui em cima do nome da camada, que no caso é número 1, e vou fazer isso aqui, ó, underline, underline, letra A minúscula, underline. O que isso aqui significa? Significa que o Photopea, ao ver o nome iniciando por underline A underline, ele já entende que essa camada vai ser uma animação. Depois do segundo underline, eu posso dar o nome que eu quiser para animação. Posso chamar aqui de 1, posso chamar de número 1, posso chamar de num 1, enfim, posso dar o nome que eu quiser, desde que ele venha depois do underline. Tá? Eu vou chamar de 1 apenas. E aí eu vou fazer a mesma coisa para as demais. Vou aproveitar, inclusive, vou selecionar, vou dar um Ctrl C para copiar, e aí eu vou dar 2 cliques aqui, Ctrl V, vou só mudando o nome, que no caso, ao invés de ser 1, vai ser 2. Vou dar 2 cliques aqui no 3, vou colar. Ao invés de ser 1, vai ser 3. Vou dar 2 cliques aqui no 4, colar. Ao invés de 1, vai ser 4. E vou finalizar aqui no 5. Ao invés de ser 1, vai ser 5. Então, observe que todas as camadas começam por underline a underline. Em seguida, vem o nome da camada. E o nome pode ser o nome que você quiser. Pronto. Note que eu nem exibi aqui as outras camadas, porque não é necessário. Se você não quiser, pode deixá-las ocultas, sem problema nenhum. Vou até ocultar essa aqui para você ver que a animação já estará funcionando. Vamos aqui em arquivo, exportar como GIF. Olha lá, eu já tenho uma animação. Então note que eu aqui tenho as mesmas configurações que eu mostrei anteriormente, né? O formato, a largura e a altura. Eu coloquei ela numa largura e numa altura alta, porque se você preferir uma largura e uma altura menor, de repente quer postar isso no seu site, ou quer postar isso lá no Instagram, você pode diminuir a largura e a altura e vai ficar cada vez menor, claro, o tamanho dela no final. Aí eu tenho a questão da qualidade, que eu já expliquei, e eu tenho também a velocidade, que eu posso mudar aqui da minha animação. Veja que está muito rápido. Eu posso aqui no Speed diminuir, por exemplo, 20%. Ele vai ficar 20% apenas de velocidade. Então, se eu quiser lá 11%, aí eu vou dosando, mas note que essa velocidade ela é colocada em todas as camadas que estão sendo animadas. Dessa forma aqui eu não posso determinar que cada camada tem um tempo específico. Eu estou mudando a velocidade de tudo. Então veja como veloz está, né? Em 800.
Eu vou deixar até em 25%. Então eu tenho aqui uma velocidade legal. Aqui eu tenho Repeat Zero Equal Forever. O que isso quer dizer? No momento ele está em 0. 0 quer dizer para sempre. Então se o valor aqui é 0, a animação ela vai ser contínua. Ela não vai parar. Então ele vai estar repetindo essa animação sempre. Então isso aqui é ideal para você colocar em algum site ou em algum lugar que você não quer que ele pare a animação. Agora, eu posso de repente querer que essa animação tenha uma quantidade de repetições. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que eu quero que ele repita uma vez, parou. Ele repetiu apenas uma única vez a animação. Se eu colocar duas, estou colocando duas, estou clicando aqui nessa parte cinza. Então, observe que ela repetiu duas vezes. E assim por diante. Se eu colocar 4 vezes, 5 vezes, ele vai repetir essa animação a quantidade de vezes que estiver aqui. Porém, o que acontece? Ela é finita. Terminou aqui a quantidade de vezes que eu especifiquei, a animação ela para. Vou deixar 0, que é o padrão. E aí eu tenho a opção Reverse Frames. Essa opção vai permitir que, ao invés de seguir essa sequência 1, 2, 3, 4, 5, ela faça ao contrário. 5, 4, 3, 2, 1. Então, se você quiser que a animação ela seja feita de trás para frente, é só marcar o Reverse Frames. Vou desmarcar. E aí eu tenho também a opção Boomerang. O Boomerang, como você sabe, ele, quando jogado, ele vai e volta. Então, significa que se eu marcar essa opção, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, depois 5, 4, 3, 2, 1. E assim de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou deixar a animação dessa forma aqui e vou clicar em gravar. Pronto, aqui embaixo eu já tenho a animação salva. Como o nome do meu projeto é animação, ele salvou como animação.gif. Vou aqui dar 2 cliques, porque quando a gente faz qualquer tipo de gravação de arquivo, ele grava lá na pasta Downloads. Mas se ele já está aqui, eu posso visualizar essa animação dando 2 cliques aqui. Ele vai abrir aqui uma janelinha de visualização e tá aí, ó, o arquivo sendo executado. Vou fechar para dar mais uma dica de animação. Eu falei quando estava salvando aqui, na hora de exportar, que quando eu mudo a velocidade de todas as camadas. Então, cada camada é como se fosse um frame, né? Como se fosse uma foto. E quando eu faço essa mudança aqui, eu estou mudando para todo mundo. Só que você tem como fazer com que cada camada ou cada frame tenha um tempo específico. Como é que eu faço então para que eu determine que cada camada tenha o seu próprio tempo? Eu vou fechar aqui, vou dar 2 cliques aqui na primeira camada, que é a de número 1, e vou acrescentar aqui ao final do nome uma vírgula e vou especificar 1000. Esse valor que eu coloco depois da vírgula é o valor em milésimos de segundos. Então, 1000 milésimos de segundos quer dizer que é 1 segundo. Se eu, ao invés de colocar 1000, colocar, por exemplo, 500, então eu estou dizendo que essa camada vai ter um tempo de meio segundo. E assim por diante. Se eu colocar aqui, por exemplo, 3000, eu estou informando que durante a animação essa camada vai ter 3 segundos. Então eu vou colocar ela aqui como 1 segundo, né? 1000 milésimos de segundo. Essa daqui eu vou dar 2 cliques, vírgula, vou colocar ela como 2000, ou seja, 2 segundos. Nessa daqui vou acrescentar a vírgula e vou colocar 500, ou seja, ela vai ter uma duração somente de meio segundo. Essa aqui, vou colocar ela com 1000, 1 segundo. E essa daqui, vou colocar ela com 3, para demorar mais. Então vai ter 3 segundos. Então a primeira camada vai ter 1 segundo, a segunda vai ter 2, a terceira vai ter meio segundo, a quarta vai ter 1 segundo e a quinta vai ter 3 segundos. Vamos ver. Arquivo, exportar como GIF. E aqui, obviamente, eu tenho que estar com 100% para que esteja na velocidade normal. E agora observe que algumas camadas vão se mover mais rápidas do que outras, né? Então, por exemplo, a camada que tem o número 1, ela demora 1 segundo. A 2 demora um pouco mais porque tem 2. A 3 já passa rápido porque ela tem meio segundo. A 4 tem 1 segundo. E a quinta, que é o número 5, ele demora mais que todas as demais porque ele tem 3. Ou seja, ele demora 3 segundos para poder passar para a próxima. Então, se você quiser fazer com que a sua animação tenha em cada camada um valor, né, um tempo específico, você pode especificar dessa forma que eu mostrei.
o tempo que você quiser. Isso é legal porque de repente você está querendo fazer uma animação tipo banner, onde você quer que em cada uma dessas camadas você quer especificar um texto. Então pode ser que em uma camada tenha uma palavra, na outra tenha 3, na outra tenha uma frase inteira. E aí, claro, para dar tempo das pessoas lerem, você pode estar especificando um tempo um pouco maior de duração. Feito isso, só clicar do mesmo jeito no botão gravar, ele grava a animação, como eu já tinha gravado antes. Ele coloca aqui como entre parênteses, né, número 1. Não pode existir 2 arquivos com o mesmo nome, então ele acrescenta aqui um número 1. Dado 2 cliques para executar a animação, está aí, ó, a animação agora com a velocidade que eu especifiquei. Vou fechar. Então é isso, nesse vídeo eu te mostrei como você pode criar uma animação do tipo GIF. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Vou deixar para você um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.